Bem-vindo todos ao canal de Sercom. Que possamos sentir, no momento que estivermos ouvindo os ensinamentos de Emmanuel, as boas energias, sentindo a natureza nos envolvendo. O azul que vem das correntes fraternas de Maria de Nazaré, nos dando segurança espiritual, segurança material. Vamos sentindo a energia solar que nos traz e nos promove a cura do corpo, das emoções. E nesse momento nós nos ligamos a Jesus, pedindo a Ele a inspiração, o auxílio, que tudo aquilo que for de melhor nós possamos compreender e conseguir colocar em prática, que é o mais importante. Hoje, Emmanuel traz para nós a lição Quem és? São palavras de Tiago e diz assim para nós: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgais a outrem? Emmanuel, nessa lição, ele vem e nos fala que o homem deveria ter muito cuidado ao julgar o próximo. Deveria utilizar de cautela diante das incorreções alheias. Ele diz assim: um administrador, um magistrado, muitas vezes tem diante de si pessoas desvirtuadas e enfermiças. Enfermiça não é enfermidade do corpo, mas ele se refere à enfermidade das emoções espirituais. Então, Emmanuel mesmo, numa outra passagem, ele nos fala sobre as doenças da alma. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa e ela aparente está muito bem, mas nós não sabemos o que passa no íntimo, lá no fundo, né, de si. Então, por isso, muitas vezes aquele comportamento que pode nos chocar, podemos nos colocar na situação de julgar. Então, Emmanuel diz assim, que esses têm diante de si responsabilidades e que precisam, antes de fazer qualquer consideração, precisam ser muito ponderados. Isso, lógico, cabe para cada um de nós. Antes de emitir uma opinião, que a gente antes procure se calar, discernir, para compreender aquilo que está acontecendo. Nós sabemos que cada um de nós está em um ambiente. Deus nos coloca em um ambiente. Nós temos um papel. Precisamos entender qual é o nosso papel. Diante de alguma situação que nós julgamos errada, Emmanuel fala, faça essa pergunta: quem sou? Devo emitir tal julgamento? Eu tenho interesse em fazer esse julgamento? Hoje nós vivemos num tempo de transformação, né? Tempo de uma nova era, um momento de transição. Nós estamos nos transformando justamente no aspecto do materialismo, do egoísmo, da incredulidade. Vemos ainda pessoas que querem ganhar desonestamente, empresas que não se preocupam em destruir o meio ambiente, religiosos que falam da salvação em troca do dinheiro, só promessas. Mas nós vemos essa nova era também se implantando. Vemos hoje empresas, até um exemplo de cosmético, a indústria da beleza,
já se preocupando em preservar, em cuidar dos animais. Fazendo pesquisas hoje, não mais com animais, né? Mas desenvolvendo produtos, por exemplo, vegano, shampoos, loções, perfumes. É uma forma de proteger os animais, de cuidar dos animais. E isso é muito importante. Então, quando nós, consumidores, incentivamos isso, nós já estamos colaborando para esses novos tempos, para essa nova era de transição. Lógico que a gente vê que são produtos ainda muito caros, mas em determinados países mais desenvolvidos, por exemplo, na Inglaterra, pode-se comprar um shampoo nas prateleiras de um supermercado, um shampoo vegano ou uma loção na Inglaterra, na França. A pessoa tem essa condição, né, de poder comprar. Por enquanto aqui não, são produtos muito caros. Mas na medida que nós consumidores damos ênfase a essas empresas, nós incentivamos outras a também seguir esse caminho. E assim, num determinado momento, vamos poder usufruir todos de uma coisa muito mais saudável. Nós vamos vendo, né, que são tempos agora que nós devemos falar da bondade, da ética, do amor. Estava vendo um vídeo na internet, um rapaz no farol vendendo balas de coco, mas ele falou sobre as balas, que dava vontade de ir até lá e comprar aquelas balas e experimentar. Então ele estava adoçando, né, o paladar, mas muito mais que isso. Para um rapaz no carro e diz assim para ele: eu não tenho dinheiro para comprar bala, mas do jeito que você falou, me deu vontade. Ele diz assim: de jeito nenhum, você leva as balas sim, você vai experimentar. E o rapaz disse para ele: mas você tem prejuízo. Ele disse: de forma alguma, o que eu estiver plantando hoje, eu vou colher amanhã. E o que eu estou plantando? Bondade, amor. Então, ele não estava só adoçando o paladar, ele adoçou o espírito, porque o rapaz foi embora impressionado com a bondade dele, com a delicadeza e com as palavras que ele colocou. Então a gente fala assim: falar de bondade, de amor, só palavras. Não, tem muita gente que se exprime, não pelas palavras, pelo gesto de amor, de bondade e de ética. Se nós formos voltar ao Evangelho, falar de Jesus, vamos lembrar de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um coletor de impostos, mas abusava em cobrar. Então os moradores de Jericó, na verdade, não queriam nem olhar para a cara de Zaqueu quando ele aparecia, né? Essa é uma verdade. E Zaqueu, a gente poderia dizer, ele era um homem feliz? Não, ele tinha consciência atormentada por tudo isso que ele fazia, que ele praticava. Então diz no livro de José de Luca, se ele convidasse pessoas, amigos, para um banquete, ele não tinha amigos, né? Ele não era uma pessoa querida, então ele não tinha amigos. E, na verdade, quando ele resolve subir na árvore, né? Quando ele sobe na árvore para ver Jesus, a árvore ela é muito simbólica. A árvore significou ele sair de tudo aquilo que ele vivia, aquela cadeia de problemas, subir para enxergar do alto, ver um novo ângulo. Então, aquelas pessoas, quando escutam Jesus dizer para ele: essa noite eu vou me hospedar na tua casa, dizem: o Senhor vai se hospedar na casa de um pecador. Então, julgaram. Mas Jesus, na casa de Zaqueu, não julga, apenas está ali, usufruindo do ambiente, deixando a sua energia
naquele ambiente de amor, de ética, né, de bondade. E Zaqueu sente isso. Aí nós entendemos que muitas vezes a árvore é a árvore da transformação. Nós precisamos subir nessa árvore. Como ela chega até nós? Através de muitos sentidos. Um livro, um filme, uma pessoa, uma conversa, um convite, né? De várias formas e maneiras. Nós precisamos sair da árvore da indecisão, da árvore do comodismo. Às vezes nós estamos julgando o outro, mas o outro ele já está se movimentando. Quando disseram sobre Zaqueu, ele é um pecador, ele já estava se movimentando para deixar de ser e se tornar um homem melhor, um homem justo, como de fato ele se torna, dizendo para Jesus, tudo que eu tirei eu vou restituir. Então, nessa lição, justamente ela vem dizer para nós que não devemos julgar, né, o outro. Nós não sabemos o seu ambiente íntimo. Às vezes, a renovação já está pronta, já está ali. E nós, quem sou? Né? Eu estou julgando, mas eu, na verdade, estou em busca também da transformação? Ou presa ainda à minha indecisão, ao meu comodismo? E lembrando, num trabalho assistencial, as palavras do mentor, ele coloca silêncio, respeito e oração. É isso que nós devemos ao outro, não julgar, apontar falhas alheias, apenas orar, respeitar, silenciar, da mesma forma que nós gostaríamos que o outro agisse assim em relação a nós. Que seja uma semana maravilhosa, um mês de festas, que a gente possa assim comemorar, agradecer junto à nossa família, as oportunidades que Deus nos concede, o ambiente que nós nos encontramos, porque nada é por acaso, tudo existe uma razão, que a gente possa fazer o nosso trabalho sempre com bondade, com alegria, e que sejam tempos iluminados e felizes para todos nós. Graças a Deus.